Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir no capítulo de número 1 e leremos, irmãos, os versículos 16 e 17. Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Palavra do Senhor, meus amados, glória a Deus. Podeis assentar-se, irmãos. Meus amados, nesta noite, aprove ao Espírito Santo nos trazer, Belinha, uma palavra da parte do Senhor nesta noite. E o Senhor, o Espírito Santo, está nos trazendo nesta noite. Nos colocamos de joelhos, em oração, pedindo uma palavra, porque, irmão Osmar, é o Espírito Santo que nos concede a palavra. Na realidade, o pregador, ele não sabe o que os irmãos precisam ouvir, mas o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele sabe a mensagem que nós precisamos ouvir. Então, aprove a ele trazer essa palavra através dos nossos lábios, e que nesta noite eu diminua e que o Espírito Santo cresça, para que essa palavra possa encontrar abrigo dentro dos corações de vocês. Acabamos de entoar um louvor, um hino da harpa cristã, e neste hino fala a respeito da fé, e iremos tratar a respeito desse tema nesta noite. Irmãos, aqui nós acabamos de ler a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, dos 66 livros, Marielle, da Escritura Sagrada, Paulo escreveu 13 dos 66 livros existentes, irmã Vitória, na Bíblia Sagrada. Então foi o homem que mais contribuiu, foi o homem mais usado pelo Espírito Santo para trazer esta palavra para nós. Então Paulo foi o autor da carta aos Romanos. E Paulo, ele vai escrever esta carta aproximadamente, pastor J. Abreu, mais ou menos por volta do ano 57 da era cristã. Então, por volta do ano 57 da era cristã, Paulo escreveu esta carta, esta epístola aos irmãos da igreja de Roma. Então, e esta carta, irmãos, ela é também chamada, entre os estudiosos da palavra de Deus, é chamada de a Carta Magna. A Carta Magna na Escritura Sagrada. Então, e alguns estudiosos também, irmã Maria de Jesus, vão dizer que a carta aos Romanos é o quinto evangelho, porque Paulo vai exatamente proclamar, ele vai exatamente falar a respeito do evangelho de Cristo. Nós já conhecemos os evangelhos mais tradicionais, Mateus, Marcos, Lucas e João, e muitos estudiosos colocam a carta aos Romanos como o quinto evangelho, exatamente porque Paulo vai destinar quase que inteiramente esta carta para falar do evangelho de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo na cruz, para salvar a todos os pecadores. Então, ele é considerado o quinto evangelho. E a autoria, já referi para os irmãos, a autoria está inclusive no capítulo 1, vou ler para os irmãos, né? No capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Então, foi escrito por Paulo. Então, a autoria da carta é exatamente Paulo. E se nós nos reportarmos a Atos capítulo 13, versículo 2,
o Espírito Santo, ele disse, apartai-me para mim, Barnabé e Saulo. Então Saulo foi apartado para a obra. Ele foi santificado para a obra, foi separado para a obra por decisão, por escolha do Espírito Santo. Meus amados, esta carta, para que os irmãos tenham ideia, e exatamente o versículo de número 17, esse versículo, ele modificou a vida do grande reformador. Todos nós, cristãos, nós sabemos a origem do protestantismo. Quando foi que começou? No século XVI, Mariela, no ano de 1517, foi o ano que o grande reformador, Martinho Lutero, ele após ler Romanos 1,17, isso transformou, irmã Vitória, toda a vida de Martinho Lutero. Quando ele leu na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando ele leu, houve uma grandiosa transformação na vida dele. Quando ele leu, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero, ele leu esse trecho da carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, isso modificou toda a sequência de vida de Martinho Lutero. A carta aos Romanos, Márcia, deveria ser lida por nós crentes, por nós cristãos, pelo menos uma vez por ano. Nós deveríamos ler esta carta, pelo menos, irmãos, uma vez por ano, e talvez até com a frequência maior ainda, tal a importância desta carta, da mensagem trazida por Paulo através da carta aos Romanos. Então, meus amados, se nós nesse momento dessemos um tema para a mensagem desta noite, o tema seria o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o tema da mensagem desta noite. Meus amados, o termo Evangelho, ele vem, Vitória, ele vem do grego. Evangelho no grego quer dizer Evangelion. Evangelho no grego significa o Evangelho. E o que é, irmã Maria de Jesus, o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Então a boa nova é o Evangelho. E qual é, irmão, pastor J. Abreu, qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus ofereceu seu próprio Filho para morrer por nós. O próprio Paulo vai dizer que todos pecaram, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Paulo vai dizer também na mesma carta que o salário do pecado é a morte. Nós, irmãos, já nascemos em pecado. O salmista Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando nós, Marielle, nascemos, quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nós já somos ali contaminados pelo vírus do pecado. Na concepção, dentro do útero da mãe, nós já estamos ali contaminados com o vírus do pecado. Porque o pecado, uma vez cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali se alastrou como um vírus. Se alastrou, irmão Osmar, por toda a humanidade. Por isso Paulo diz, todos pecaram. A partir do primeiro pecado, a partir do primeiro homem, o texto vai dizer, a palavra vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, tá, chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E por um homem chamado Jesus, o pecado haveria de ser vencido. E a boa nova, irmãos, nós precisamos proclamá-la.
A partir do momento, Marielle, que nós ouvimos, pastor J. Abreu, a pregação da palavra gera em nossos corações, gera fé. O próprio Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Então, a proclamação da palavra, ela gera fé. Por isso, irmãos, a partir do momento que nós passamos a conhecer a Escritura Sagrada, a partir do momento que nós passamos a conhecer essa boa notícia, a boa notícia, irmãos, mas chegou ao Senhor. A boa notícia chegou até a Marielle. A boa notícia chegou à sua filha Belinha. Chegou à sua filha Vitória. A boa nova chegou até nós. Mas nós precisamos, irmãos, proclamar. Nós precisamos divulgar, anunciar esta boa nova. A boa nova que nos resgatou. E essa proclamação, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é exatamente a proclamação da boa notícia. Nós precisamos, irmãos, proclamar. Nós precisamos, quanto mais se aproxima aquele dia, o tempo que será o fim da dispensação da graça. Quanto mais se aproxima o fim da era da graça, do tempo da graça, da salvação pela fé, a salvação não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quanto mais se aproxima esse dia, nós precisamos proclamar a boa notícia. Porque, irmãos, a palavra vai nos chamar de atalaia. Nós somos os atalaias do Senhor. E como atalaias, a palavra vai dizer que nós somos detentores do conhecimento. Lembre-se quando a mulher samaritana teve aquele encontro com Jesus no poço de Jacó, aquela mulher não conhecia a boa notícia, ela não conhecia a boa nova, era desconhecido para ela essa boa notícia. E Jesus, o próprio autor da palavra, naquele encontro no poço de Jacó, ele vai se apresentar para aquela mulher samaritana como sendo filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aquela mulher, quando ela teve aquele encontro, quando ela viu que era de fato o filho de Deus, aquela mulher, ela foi transformada pela palavra, que é o próprio Jesus. Porque, irmãos, Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, irmãos, o verbo é Jesus. E o que aquela mulher, o que ela fez após ouvir a proclamação da palavra, da boca do próprio Jesus? A palavra vai dizer que ela largou o cântaro, ela foi até o poço buscar água, mas ela esqueceu daquela missão, deixou o cântaro lá, e ela voltou para a cidade, lá para Samaria, e ela foi proclamar a boa notícia. Irmãos, todo salvo precisa proclamar a boa notícia. Irmãos, isso não é um pedido de Jesus, não é um pedido de Deus, não é um pedido do Espírito Santo. Lembremos-nos do que Paulo disse no seu escrito: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. Irmãos, este oráculo, ai, é um oráculo de maldição. Lembremos-nos de Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o trono de Deus. Quando ele viu o trono de Deus, ele disse: ai de mim, o mesmo oráculo de maldição, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Paulo vai usar o mesmo oráculo de maldição. Ai de mim,
Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Então, irmãos, não é um pedido de Deus, é uma ordenança. Pregai o Evangelho. Jesus, em Mateus 28, ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai a toda criatura, todos. Então, é uma ordenança, irmã Vitória, de Jesus. Ele nos ordena, porque a partir do momento que nós nos tornamos, Marielle, servos de Jesus, nós precisamos exercer o papel de servos, porque nós não somos mais nada além de servos, apenas servos. Há um louvor na minha mocidade que dizia, apenas servo eu sou, nada mais, nós somos apenas servos. Então meus amados, o mundo está clamando, o mundo precisa dessa proclamação. Lembremos-nos daquele diálogo entre o eunuco e Filipe. Filipe foi orientado pelo Espírito Santo que ele entrasse no carro, aquela carruagem que passava pela estrada, porque ali havia um homem precisando ouvir a palavra. Havia um homem ali importante, que precisava ouvir a palavra. Irmãos, o mundo está sedento, o mundo está com fome da palavra, porque o mundo não conhece a palavra. E lembre-se o que foi que aquele homem eunuco era ministro, Marielle, ministro de uma rainha importante, a rainha da Etiópia. Ele era o ministro das finanças daquela rainha. E ele, quando foi abordado por Filipe, ele disse, como eu posso entender o escrito se eu não tenho quem me explique? Irmão Osmar, essa afirmação e essa indagação daquele homem importante, ministro da rainha da Etiópia, é o clamor do mundo, é o clamor das pessoas. Como as pessoas poderão, irmã Maria Jesus, entender a palavra? Como eles podem entender se não há quem explique? Isso, irmãos, é o coração do Evangelho. Mostrar, explicar a palavra. As pessoas não podem entender sem que nós expliquemos às pessoas. O eunuco disse, como eu posso entender, Filipe, se não há quem me explique? Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós somos os proclamadores. Deus podia enviar dos céus os anjos para fazer, a Bíblia diz que os anjos anelaram isso. Eles desejaram, o pastor J. Abreu, isso, pregar a palavra, mas Deus destinou e entregou essa missão para nós que fomos alcançados pela palavra. Por isso, irmãos, nesta noite eu declaro para os irmãos, é um sinal, inclusive, se nós estamos ou não salvos. É um sinal. Quando nós vemos crentes que não têm comprometimento com o evangelismo, nós temos que estar atentos para admoestá-los, porque o crente, o convertido que não tem amor pela proclamação, infelizmente ele ainda não foi salvo, ele não foi ainda regenerado, ele não passou pela regeneração, ele não passou pelo novo nascimento. E essa, pastor J. Abreu, é que é a marca do crente, é que ele é um proclamador da boa notícia, a boa nova. Então Paulo estava aqui anunciando aos romanos a boa notícia. Ele estava levando aos romanos, à igreja de Roma, a boa notícia que é Jesus. Irmãos, milhões, bilhões de pessoas neste momento. O planeta tem cerca de 7 bilhões de habitantes, Mariana, cerca de 7 bilhões. Quantos bilhões deste número nunca ouviram a palavra de Deus?
nunca ouviram a proclamação da palavra, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Irmãos, nesta noite, irmã Vitória, isso é um desafio para nós e é um sinal de alerta para nós, porque nós precisamos ter comprometimento com a obra. É o que falta à cristandade moderna. A cristandade moderna não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com a palavra. Irmãos, proclamar a palavra não é apenas para o pastor, não é apenas para o presbítero, não é apenas para o diácono, não é apenas para o obreiro. Há um grande erro no meio da cristandade, achar que pregar a palavra, proclamar a palavra é para alguns. Irmãos, é um grande engano, um grande equívoco pensarmos dessa forma. Olha o que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Nós precisamos levar o evangelho para estas pessoas. Quantos vizinhos nossos nunca ouviram a pregação da palavra? Quantos parentes nossos espalhados pela cidade, por outras cidades, até em outros estados, nunca ouviram a proclamação da palavra, nunca ouviram dizer que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Então, meus amados, nós temos que abrir nossa mente, abrir os nossos corações para esse entendimento, e não há lugar específico. Irmão, quer dizer que pregar a palavra, anunciar a palavra, não é apenas dentro da congregação, não é apenas no templo que se proclama a palavra. Não, irmãos, não é apenas no templo construído. Não é, irmãos. E o próprio Paulo, ele vai orientando ao seu discípulo Timóteo. Ele vai escrever, irmã Maria de Jesus, a Timóteo, seu discípulo, dizendo: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. O que Paulo, irmão Osmar, quis dizer para Timóteo? Não há tempo. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias desse tempo que se chama tempo da graça. O tempo é urgente, nós não podemos negligenciar essa ordenança de Jesus. Nós temos que levar a palavra a todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Irmãos, a palavra vai dizer, se o atalaia não proclamar, o atalaia, eu falei há pouco, é o que tem o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra. Se ele não proclamar, se ele não anunciar, e aquele ímpio for condenado, a palavra vai dizer que o sangue daquele ímpio será demandado das nossas mãos. Quantas vezes, irmãos, isso é assustador, quantas vezes pessoas morrem próximo da nossa casa, próximo da nossa rua, nós nunca pisamos naquela casa para falar de Jesus. Irmãos, isso é terrível. A alma, o sangue dessas pessoas sendo condenado será demandado das nossas mãos. Nós seremos devedores diante de Deus dessas almas, porque nós nos omitimos de proclamar a palavra. Temos que proclamar a palavra em tempo e fora de tempo. Irmã Vitória, é na escola, é ali com as suas coleguinhas da escola. Eu trabalho, minha função é a medicina, eu não deixo passar a oportunidade. Quando percebo que a maioria, que aquele paciente apresenta doenças do corpo, mas que a causa é espiritual, porque quando a alma está doente, quando a alma está em pecado, aflige o corpo da pessoa. E grande parte das doenças que as pessoas apresentam tem origem espiritual. É a alma que está doente. E o remédio para a alma é Jesus. É anunciar Jesus. Quantas pessoas não já foram alcançadas para Jesus dentro da minha clínica?
dentro da clínica, atendendo. Semana passada, seu Cícero, um homem de bar de 87 anos, seu Cícero, um idoso, descendo da maca onde ele fez o exame com muita dificuldade, e eu estava ali falando com os dois familiares que o trouxeram. Eu disse: vocês levem, ele mora onde? Vocês moram onde? Em Aldeias Altas. Lá tem uma igreja Assembleia de Deus, ou uma igreja evangélica próxima? Tem. Levem o seu Cícero para que um pastor ore por ele. Irmãos, na mesma hora, o Espírito Santo me advertiu, falou ao meu coração: pregue agora, fale agora para seu Cícero. E a minha decisão, eu tive que recuar. E perguntei para os familiares: eu posso orar pelo seu Cícero? Pode, doutor. Eu disse: vamos até a sala ao lado. E levei seu Cícero numa sala ao lado da que eu estava. E lá entrei em oração, intercedi pelo seu Cícero. E ele aceitou Jesus. Um homem de 87 anos. Talvez quantos dias ele ainda terá de vida sobre a face da terra. E ele aceitou Jesus. E eu percebi que ele aceitou Jesus com alegria. Ali mesmo, ele já deu glória a Deus. Ele já glorificou o nome de Deus, irmã Vitória. Ele já deu glória a Deus. E ele aceitou Jesus com alegria, porque nós, irmãos, que temos o Espírito Santo, nós percebemos a alegria com que a pessoa aceitou Jesus. Zaqueu, quando estava naquela árvore, esperando a passagem de Jesus, quando Jesus o viu, ele já sabia o nome. Ele já disse: Zaqueu, desce dessa árvore, desce depressa, porque importa que eu esteja com você ainda hoje. Importa que eu vou ter contigo na tua casa. Desce depressa, Zaqueu. E o texto vai dizer, Marielle, que Zaqueu desceu depressa. Desceu rápido, mas a palavra vai dizer: desceu com alegria. Irmãos, aqueles que não recebem a palavra de Deus com alegria, alguma coisa ocorreu de errado. Alguma coisa interferiu. Porque quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho, a característica é que nós aceitamos com alegria. Lembremos-nos do salmista, no Salmo 122, o que vai dizer no versículo 1 do Salmo 122? Os irmãos lembram o que está escrito lá? Salmo 122, versículo de número 1, o que a palavra vai dizer? Alegrei-me, agora os irmãos sabem, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, alegrei-me quando me disseram. Irmãos, a cristandade de hoje está sendo o inverso. Se entristecem quando dizem: vamos à casa do Senhor. A mocidade dos tempos atuais está se entristecendo quando o papai e a mamãe diz: vamos à casa do Senhor, porque há outras prioridades na vida da cristandade. Há outras prioridades, porque, irmã Maria de Jesus, não está havendo compromisso. Não está havendo compromisso da cristandade com Jesus. Não está havendo compromisso da cristandade, pastor J. Abreu, com Jesus, com o ministério, com a obra. Não há compromisso. Não há compromisso na maioria dos cristãos. Lembrem-se, quando Jesus estava chegando à cidade de Gadara, o texto diz que ele, ao descer do barco, veio um homem possesso de demônios. Um homem, irmã Maria de Jesus, possesso, cheio de demônios. E o texto vai dizer que aquele homem, nem as correntes seguravam a força daquele homem. Era um homem possesso por espíritos imundos. E o texto vai dizer que aquele homem, ao perceber que Jesus estava descendo do barco, o texto vai dizer que ele correu para Jesus. Ele correu e se prostrou diante de Jesus. Aquele homem correu para a presença de Jesus e se prostrou diante de Jesus. Você vai dizer, então, não era um demônio, era um crente.
Não, irmãos, era um demônio. Por que que ele era um demônio e possuía muitos, milhares de demônios dentro dele? Pela sequência dos fatos. Ele correu, irmã, para Jesus. Quantas pessoas correm para Jesus, irmão Osmar? Quantas pessoas se prostram de joelhos diante de Jesus? Mas imediatamente aquele homem, possuído por milhares de demônios, demonstrou qual era o caráter dele. O caráter. Ele disse: que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós contigo? Quantos crentes, sem abrir a boca, estão dizendo isso para Jesus? Jesus, o que eu tenho contigo? Que compromisso eu tenho contigo, Jesus? Os demônios disseram, né? Que temos nós contigo, Jesus? Isso diferencia o crente do demônio, dos demônios, porque os demônios não têm compromisso com Jesus. Só, irmãos, só que a cristandade está cheia de pessoas que não têm compromisso com Jesus. Nenhum compromisso. Estão se comportando semelhantemente aos demônios. Porque os demônios não têm compromisso. Não têm compromisso com a congregação. Não têm compromisso com a igreja. Não têm compromisso com a obra. A palavra vai dizer: vede os campos, vede, já branquejam, já estão prontos para ser colhidos. E Jesus vai dizer, e a palavra: orai ao Senhor da seara, ao Senhor da plantação, orai para que Ele mande obreiros. Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele mande obreiros. Está faltando obreiros, porque as pessoas não querem ter um compromisso com Jesus. Não querem, porque o compromisso com Jesus, Márcia, exige renúncia. Esse é que é o problema do ser humano. É preciso renúncia. Precisa renunciar ao pecado. Como nós iremos proclamar a palavra e pecado, irmão Osmar? Como nós iremos proclamar a palavra sem confessarmos os nossos pecados? O texto vai dizer em Efésios 2:8, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta confessarmos, basta abandonarmos o pecado. Mas esse câncer, irmãos, tem entrado nas almas. É o câncer das almas, é o pecado. E o pecado tem tirado o crente do compromisso. Tem tirado o crente de congregar-se. Os crentes não querem mais se congregar. Hoje é internet, é pregação pela internet. Não, eu não vou ao templo, eu vou assistir uma pregação em casa. Irmãos, como é que nós vamos adorar um Deus pela internet, irmãos? Como é que nós vamos adorar a um Deus pela internet, irmãos? Deus quer ver a nossa alma. A nossa alma dá glória a Deus. Não basta só assistir a pregação. Há crentes que estão se iludindo dessa forma. Basta assistir. Não, vou assistir a pregação, está tudo resolvido. Tá não, irmão. Você não dá glória a Deus na frente de um celular. Você não adora a Deus diante de um celular. E esta questão está se alastrando. Hoje, os jovens não portam mais a palavra, Marielle. Grande parte dos jovens e adolescentes não andam com a palavra de Deus. É o celular. A Bíblia está no celular. Como é que nós vamos chamar o celular, Márcia, de livro santo? Como é que nós vamos chamar o livro, o celular, que ali está a Escritura Sagrada? Tá? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Parece até que os adolescentes, parece até que os jovens têm vergonha de portar a palavra. É mais fácil, irmãos, mas esconder num celular, porque o celular se coloca no bolso e não demonstra compromisso daquele crente com o Senhor. Irmãos, estão com vergonha até de andar com a palavra.
estão com vergonha até de portar a Escritura Sagrada. Qual será o destino dessa cristandade, irmãos? Qual será o destino dessa nossa geração? Por isso se diz por aí, irmãos, que a cristandade moderna é a pior geração de crentes da história. A pior geração de crentes da história é a que nós estamos vivendo hoje. Crentes do tempo do celular. A Bíblia é um celular, é um aplicativo dentro do celular. Olha só, irmão, esse livro, quando eu me aproximo dele, eu tremo. Eu tremo diante deste livro. É um livro santo. Eu não troco de roupa na frente do livro santo. Jamais eu troco minha roupa em frente da Bíblia. Jamais, irmão. É a palavra de Deus. É santo esse livro. Lembre-se quando Davi estava transportando a arca de uma forma errada. Não era a forma que Deus havia orientado o povo. Estavam transportando a arca em cima de uma carroça de bois, contra a maneira que Deus havia ensinado ao povo. E de repente, andando naquela estrada, a roda do carro, a roda da carroça caiu no buraco. E a arca pendeu, ia cair no chão. E Uzá, um dos soldados de Davi, tentou segurar a arca e morreu fulminantemente. Imediatamente morreu. Você sabe por quê, irmão? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Ninguém podia tocar na arca. A arca era transportada em uma peça de madeira, com homens de um lado e do outro nos ombros. Eles não podiam tocar na arca, só o sacerdote. E Uzá desobedeceu, Davi desobedeceu ao Senhor. Então, irmãos, esse livro é um livro santo. Você pensa que a gente pode pegar nesse livro? Peguei ali na estante, vou levar para ali, porque vai ter um culto. Irmão, não pegue na Bíblia sem orar, irmão. Não pegue no livro santo sem orar primeiro. Habitue-se antes de pegar no livro. Olhe para ele com temor e tremor, irmão. Olhe com temor e tremor, com medo de pegar nele. Porque, irmãos, a palavra não volta vazia. Ou ela volta salvando, ou ela volta condenando. Por isso que se diz, a palavra não volta vazia. Então esse livro nós temos que temer. Temos que ter temor e tremor diante dele. Não pegue no livro, não abra para estudar sem orar antes. Primeiro se ajoelhe ou fique de pé e peça perdão ao Senhor pelos pecados cometidos. Peça que o Senhor purifique suas mãos, purifique sua mente, seus lábios de toda impureza. Aí sim, você peça permissão para abrir o livro santo e peça a orientação e uma vitória do Espírito Santo. Aí sim, nós estaremos fortalecidos pela palavra. Aí sim, a palavra vai nos dar poder para proclamarmos. Não é de qualquer jeito. Tem gente que deixa a Bíblia dentro do carro. Pega no outro dia, que deixou dentro do carro, deixou no bagageiro da moto. Quantas pessoas têm feito isso? Coloca em qualquer lugar, no estante, tem que bota a chave da moto, a chave do carro em cima do livro santo. Irmãos, isso é irreverência. Isso pode gerar condenação para esses crentes. Então nós temos que ter respeito, temor e tremor. Lembre-se quando Moisés foi até o Sinai, e ele chegou lá, viu uma planta que se queimava e o fogo não consumia, ela não era consumida pelo fogo. E ali Moisés quis se aproximar, porque ele viu a presença, ele sabia que Deus estava ali. Ele sabia, Marielle, que a Shekinah de Deus, a presença de Deus estava ali. Ele percebeu e ele tentou, irmão Osmar, se aproximar da sarça queimando. Quando ele quis se aproximar para ver a Shekinah de Deus, a glória de Deus, Deus disse: Moisés, porque tira tuas sandálias, porque a terra que tu pisas é terra santa.
Quantas vezes o Espírito Santo tem nos alertado: não pegue na Bíblia, não pegue de qualquer jeito no livro santo, porque esse livro é livro santo, irmão. É livro sagrado. Não pode ser rasgado, não pode ser maltratado, deixado em qualquer lugar, páginas amassadas. Não podemos, irmão, porque Paulo, veja o que Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para salvar todo mundo o Evangelho, irmão Osmar? Não. Não é para salvar a todo mundo. Há uma necessidade, há uma condição. Qual é a condição, irmã Maria de Jesus, para sermos salvos? Crer. Paulo é bem claro e diz: para todo aquele que crê. Só os que crerem serão salvos. E no versículo 17, Paulo vai dizer: de fé em fé, o justo viverá pela fé. De fé em fé quer dizer o que, irmãos? Do início ao fim. Quando o senhor se converteu, irmão Osmar, foi o início da sua fé. Então Paulo vai dizer de fé em fé, do início ao final. Porque temos, pastor J. Abreu, que cumprir a carreira. Paulo nos ensinou dessa forma, combati o bom combate, cumprir a carreira, E então nós temos, e guardei a fé. Então temos que cumprir a nossa carreira, irmão Osmar. Triste para nós abandonarmos a fé. Triste de nós, ai de nós, se nós abandonarmos a fé. Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Basta estar de pé, irmão Osmar, para cair. Basta não guardar a palavra para cairmos. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha só, para não pecar contra Deus, temos que guardar o quê? A palavra. Só a palavra, que é Cristo, é que nos impede de pecarmos, de cairmos, de sermos condenados à morte eterna, à morte espiritual, ao lago de fogo. Então nós precisamos guardar a palavra. Temos que guardar e proclamá-la, proclamar dia e noite, meditar nela. O salmista no Salmo 1 vai dizer: medita nela de dia e de noite. De dia e de noite temos que meditar e guardar a palavra. Irmãos, o Espírito Santo nesta noite tenha colocado em nossos corações esse compromisso com a obra, esse compromisso com a seara. A obra é grande, irmãos, precisa de mais operários, precisa de mais trabalhadores para essa obra. A obra, irmã Maria Jesus, é grande. Está aí o mundo, irmã. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Observe ao nosso derredor, a nossa cidade. Quantos bares, Márcia? Toda esquina, toda rua tem bares. Pessoas ali se embriagando. Pessoas ali sem nenhuma esperança. A cidade, quantas pessoas estão mergulhadas no mundo das drogas? Quantas pessoas dentro da nossa cidade aprisionadas por Satanás, no mundo da dependência das drogas? Irmãos, essas pessoas precisam ouvir a palavra. É a única chance de salvação para essas pessoas, irmão. Não é a medicina que vai resolver o problema, não é a medicação que vai resolver o problema, não é uma internação numa clínica para recuperação de drogados que vai resolver o problema, irmãos. O problema só é resolvido pelo médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Só Ele tem a cura para estas pessoas. Só Jesus. E nós somos os proclamadores, os atalaias de proclamar esta verdade. E nós estamos, na grande maioria, nos omitindo desse compromisso.
dizendo indiretamente para Jesus: Jesus, o que temos nós contigo, Jesus? Que nós temos, Jesus? Eu tenho muita coisa mais prioritária do que proclamar a palavra. Muito mais coisas urgentes, irmãos. E as pessoas estão se afastando de Jesus, estão se afastando do compromisso com o reino. E a cada dia, pessoas morrendo e sendo lançadas no inferno. Irmãos, será que não bate? Será que não arde no nosso peito isso, irmãos? Será que não arde, pastor J. Abreu, no nosso peito essa falta de compromisso? Será que não arde? Será que não nos incomoda sabermos que nesse exato instante está morrendo várias pessoas em Caxias, nesse momento estão morrendo sem Jesus, sem nenhuma esperança de vida eterna, irmão? Será que isso não incomoda o nosso peito? Será que isso não tira um pouco do nosso sono? Sabemos que as pessoas estão morrendo. Quando chega a notícia para mim, alguém faleceu, eu pergunto: morreu com Jesus? A minha primeira preocupação é saber se aquela pessoa morreu com Jesus, porque se não morreu com Jesus, está condenada à morte espiritual, à condenação do inferno. Lá onde Jesus disse: onde o verme não morre, a ferida não sara e o fogo não se apaga. Essas pessoas estão indo para lá, para o inferno. E nós, que estamos dizendo para Jesus? Será que nós estamos dizendo, conforme Isaías capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou nós estamos dizendo, igual os demônios, que temos nós contigo, Jesus? Que tipo de crente nós somos? O que diz, eis-me aqui? Ou o que diz, ou o que diz, que temos nós contigo, Jesus? Irmãos, que esta palavra nos admoeste, que essa palavra nos incomode tremendamente nesta noite, que nós até percamos um pouco do nosso sono hoje à noite, pensando nesta palavra, preocupados, para que nós possamos acordar desse sono terrível pelo qual a cristandade passa. As pessoas caminhando, marchando para o inferno, e nós sem nenhum compromisso com essas almas. Que o Senhor Deus, o Pai, que o Senhor Deus, Jesus, que o Senhor Deus, o Espírito Santo, nos incomode nesta noite, nos faça produzir para o reino e proclamar a boa notícia, a boa nova para todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus.